Olá, chamo-me Jorge Banzi e passo a apresentar o trabalho intitulado Dietas com alta substituição proteica de farinha de peixe por silagem de vísceras de atum comprometem o desempenho zootécnico de Jundiaí Kellen. A farinha de peixe, ingrediente proteico de alta palatabilidade, é excelente fonte de nutrientes. Porém, o seu alto custo tem contribuído também para a sua drástica redução em dietas para peixes. Assim, outros ingredientes proteicos têm concorrido para a sua substituição e a silagem de pescado é um deles, que é um produto semilíquido produzido a partir de resíduos de pescado, em que ácidos ou enzimas são adicionados de forma a promover hidrólise proteica. Alguns tipos de silagem a destacar, como a enzimática, biológica e ácida, têm sido utilizados em estudos com peixe, todos apresentando baixo custo, e alta digestibilidade. Durante o processo de silagem, ocorre a hidrólise proteica, que nada mais é que a quebra da molécula de proteína em peptídeos e aminoácidos livres. Entretanto, a estabilidade desses aminoácidos pode estar em causa dependendo de quão longo é o período de armazenamento no ambiente, pois podem ser formados compostos que podem comprometer a qualidade nutricional final do produto. Falar um pouquinho da espécie em estudo, que é um bagre d'água doce, o Jundiaí Kellen, que é um siluriforme, nativo do continente americano, tem um hábito alimentar onívoro, alcança a maturidade sexual no primeiro ano de vida, com 2 picos reprodutivos. É uma espécie de potencial para a piscicultura, por apresentar um rápido crescimento, fácil reprodução, além de oferecer uma carne saborosa. Alguns estudos têm sido realizados substituindo a farinha de peixe por silagens, vários tipos, em diferentes espécies, e com resultados animadores, dependendo do grau de substituição. Assim, o presente estudo propõe avaliar o uso da silagem ácida de vísceras de atum como ingrediente em dietas para juvenis de Jundiaí, especificamente avaliar o ganho em peso, a taxa de crescimento específico, conversão e eficiência alimentar, além da taxa de detecção proteica em juvenis de Jundiaí, quando alimentados com níveis crescentes de substituição proteica da farinha de peixe pela silagem de atum. Portanto, foram adquiridos vísceras de atum de uma empresa beneficiadora de processamento de pescado, que foram transportadas, congeladas para o Nutri, onde foram congeladas e alocadas em recipiente plástico. Depois, assim que bem misturados, foram adicionados 10% de ácido acético, correspondente ao volume misturado, e 2% de antioxidante BHT. A massa foi sendo revolvida durante 5 dias e durante 30 dias foi monitorado a temperatura pH. Finalmente, o produto foi seco em estufa até a realização das análises. Nesse período, foi monitorada a solubilização proteica da silagem através da determinação do nitrogênio solúvel. Para a formulação das dietas, foram utilizadas exigências para aminoácidos de energia determinados por meio fractalose e demais nutrientes, utilizando o bagre americano como espécie bandeira. Os 2 ingredientes proteicos apresentaram composição nutricional muito próxima. Falando das dietas, foi realizada uma substituição proteica de 20% a 20% até substituição completa da proteína de farinha de peixe por silagem de atum, de forma que as dietas elas ficaram
isoproteicas e isoenergéticas. Sobre as condições experimentais, foram pesados grupos de 20 animais com peso médio de 15,64 gramas. Foram realizadas biometrias de 15 a 15 dias. Durante 45 dias, a alimentação foi 2 vezes, até a saciedade aparente. Para análise estatística, todas as variáveis de desempenho zootécnico, incluindo acidez, foram submetidas à análise de regressão polinomial e foi considerado 5% como um nível de significância. Entrando nos resultados, a substituição proteica da farinha de peixe por silagem de atum comprometeu o consumo alimentar dos peixes, comprometendo igualmente o ganho em peso, a taxa de crescimento, né, e as outras variáveis de desempenho. Este fato pode estar relacionado à baixa palatabilidade do produto, pois, ainda que seja um ingrediente muito digestível e nutritivo, se este reduz a ingestão alimentar, então seu valor nutricional é limitado. Esse fato já tinha sido reportado para a carpa indiana, utilizando silagem biológica, né? E a gente, quando foi analisando as dietas, a gente foi observar que o índice de acidez de todas as dietas, elas todas estiveram muito acima do citado para resíduo de farinha de peixe. O índice de acidez, ele indica a presença de compostos tóxicos que podem se complexar com as proteínas, reduzindo seu valor nutricional. Ainda, o grau de hidrólise proteica do presente estudo foi muito alto, em decorrência do longo período de produção da silagem, foi de 30 dias. Né? Observando outro estudo realizado para robalo, em que foi comparado diferentes graus de hidrólise, a gente observa que o menor grau de hidrólise foi que proporcionou melhor crescimento e sobrevivência. Né? Ainda, outros autores relatam que o grau de hidrólise, quando ele é elevado, as dietas com maior inclusão desse ingrediente podem apresentar déficit de aminoácidos essenciais, já que eles podem degradar. Nesse estudo, quando a gente vai observar o tratamento que não tem silagem, a gente observa que foi o tratamento que obteve melhor conversão alimentar, o que provavelmente sugere que o alimento foi melhor aproveitado. Provavelmente também pela proteína da farinha de peixe estar menos hidrolisada que da silagem. Em termos de ganho em peso, a gente observa que a dieta de 20% não comprometeu o ganho em peso, sugerindo que os níveis de substituição não ultrapassem os 20%. Fato observado para outras espécies de até 15% e 8%. Ainda, esses autores referem que altos níveis de silagem ácida nas dietas podem ter efeitos adversos, recomendando que o conteúdo proteico correspondente à silagem na dieta não ultrapasse os 20%. A gente pode observar na composição corporal que o conteúdo da gordura ele foi reduzindo com o aumento da substituição proteica, indicando que esses peixes podem não ter crescido o suficiente por limitação de aporte energético necessário para o seu crescimento. Assim, concluímos que o Jundiaí respondeu de forma negativa aos níveis proteicos de silagem de atum acima de 20% e recomenda-se estudos com menores graus de hidrólise utilizado no presente estudo. Não deixaria de agradecer a todos que de forma direta e indireta contribuíram para a realização desse trabalho. Muito obrigado.